Ok, então vamos dar início. Já demos uns minutinhos aí de espera para quem tem que entrar. Isso. Então, primeiramente, boa noite a todos, bem-vindos. Nosso tema de hoje é continuação sobre as grandes festas, o que a gente falou nos últimos dois encontros, últimos dois domingos, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão, o tema ligado às orações. Eh, a gente comentou em dois momentos das outras aulas sobre o poder que tem da fala. Falamos que no Rosh Hashanah falamos da criação do homem, e uma das coisas que é o dotadas do homem, o homem tem o poder da fala. Na criação, Adão, Deus deu para ele o poder de dar nome para as coisas, o poder da fala. E nas nossas orações agora das grandes festas, tem uma questão muito importante com relação às falas. A gente também pode falar sobre grandes festas, mas na aula passada a gente falou sobre dias temíveis, dias festivos e dias temíveis. Então, para o poder das orações, como eu denominei o nome de hoje, eu coloquei aqui uma brincadeira com as palavras. Orações, or, em hebraico é luz, or, ações. Ações iluminadas ou luz de ações. Então, que ações são essas e orações que a gente, nesses dias especiais das grandes festas, em especial Rosh Hashanah e Yom Kippur, quais orações ou o que devemos fazer ou não fazer para que esse dia seja aproveitado ao máximo, que chegamos ao nosso potencial maior desses dias. É, Rosh Hashanah específico, como o início de um processo, é, terminando em Yom Kippur, talvez não terminando em Yom Kippur plenamente, a gente ainda tem uma opção para aqueles que talvez Yom Kippur se sintam ainda não foi merecido de um julgamento, o final de Sukkot, o último dia, o Shana Rabbah, lá é considerado também o último dia do juízo durante o ano, do julgamento durante o ano. A gente começa com Rosh Hashanah, Yom Kippur e tem o Shana Rabbah como última instância. É, tem uma tradição que fala que a gente conhece que Deus abre três livros no Rosh Hashanah, o livro dos Tzadikim, Benonim, Reshaim, dos justos, dos intermediários e dos malvados, podemos chamar assim. Eh, a princípio, nas orações de Rosh Hashanah, a gente não faz uma coisa chamada vidui, que é confissões. Isso a gente só vai fazer no Yom Kippur. Em Rosh Hashanah, a gente vai tomar só reconhecimento de Deus como o rei do universo, o Criador, e prestamos contas daquilo que a gente fez com o próximo, nos desculpamos com os semelhantes e com relação a Deus, todas as nossas falhas que a gente pode ter tido, a gente pede durante esse mês inteiro de Elul, a gente pede perdão, desculpas, selichot, mas o que difere das orações, em especial de Rosh Hashanah para Yom Kippur, é que no início desses 10 dias de Teshuvah, que a gente começa em Rosh Hashanah, a gente está num processo de apresentar nossas contas, apresentar o que eu fiz de bom, o que eu corrigi das coisas erradas, apresentar propostas para o meu novo ano. Não vou mais xingar, não vou mais falar mal, não vou fazer fofoca, não vou errar aqui, não vou errar ali. Ou seja, a gente se arrepende dos erros nossos. É, mas no Yom Kippur, no final dos 10 dias, a gente vai usar todas as ferramentas. O poder das orações na ferramenta do Yom Kippur, ela é muito grande. A gente usa o que muitos costumam fazer, especialmente os sefaraditas que fazem esse mês inteiro as selichot, as orações noturnas, evocam os três atributos. A gente, na aula passada, falou um pouco rápido sobre ele, os três atributos que tem, foi usado por Moisés para pedir o perdão de Deus. Então, no Yom Kippur, a gente vai usar muito desses três atributos durante o Rosh Hashanah até o Yom Kippur, a gente vai usar outras alternativas, que elas vão ter também alusão de, na nossa oração também de Rosh Hashanah. Então, para a gente entender
o poder da oração, entendeu? O poder da nossa fala. A gente comentou na aula passada o shofar, que ele tem como uma das mitzvot, um dos mandamentos, que é obrigatório no Rosh Hashanah e permitido, Reshut seria esse o conceito, durante os nossos 30 dias antes, que é o Rosh Chodesh Elul, do início do mês de Elul, até praticamente Rosh Hashanah, é um toque de shofar permitido que serve como um despertar. Já no dia de Rosh Hashanah, é um toque de obrigatoriedade, é um toque que é uma mitzvah. A gente ouvir o shofar é uma mitzvah nesse dia de Rosh Hashanah, ouvir ou tocar, quem sabe tocar também pode tocar, tem uma brachá específica, mas somente ouvir também, que é uma declaração. O toque do shofar é uma declaração como as trombetas anunciando o rei. É um anúncio. Então, estar presente ou ser um participante do toque do shofar ou só de ouvinte, do reconhecimento, da coroação do rei. Rosh Hashanah tem esse status de ser o papel de coroar o rei. Grande parte das orações, em especial, a gente fala que as orações das grandes festas, ou em geral festas, são 4 orações que a gente vai fazer na noite, na parte da manhã, no complemento que é o Musaf e na parte da tarde. A gente enuncia várias vezes Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Deus reina, Deus reinou, Deus reinará. O tempo todo o conceito de rei, rei, rei. Vai ser uma tecla que vai ser tocada muitas vezes durante as nossas orações de Rosh Hashanah. Uma coisa que é importante entender é que muitos dos folclores que nós temos, eles têm um significado. Na semana passada eu falei para vocês que quando a gente deseja uns aos outros, e agora já pode até mesmo fazer isso também, já estamos nesse período que já podemos desejar Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce. Já podemos nos declarar assim a todos, desejando que tenham um bom ano, um ano doce. Eu expliquei na semana passada que o conceito de metuká vem uma das origens da palavra tikkun. Tikkun é reparo, um tikkun é um conserto. Então, Shana vem da palavra shinui, mudança. Então, uma mudança nova para um ano que vai começar, uma mudança nova reparada, consertada, que a gente possa corrigir os erros. Mas, na palavra hebraica simples, Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce. Por que doce? Muitos dos nossos sábios explicam que, às vezes, quando vem um castigo, um decreto, o que for, pode vir de forma doce ou de forma amarga. Igual um remédio, né? Um remédio pode ser um xarope azedo, amargo, ou um xarope doce, né? Vai fazer o mesmo efeito. Melhor um doce, né? Então, que as coisas que Deus mande para nós, que venham de forma doce, mesmo que tenha que ser algum castigo, que venha de forma doce. Essa é toda a ideia. Mas a gente tem uma tradição que durante o mês inteiro de Tishrei, de Rosh Hashanah até Yom Kippur, e depois durante todo o período de Sukkot, até acabar Sukkot e Simchat Torah, a gente, quando vai comer nas nossas refeições, a gente substitui ou alguns acrescentam, depende do costume entre judeus sefaraditas, ashkenazitas, tem costumes diferentes, acrescenta o mel na nossa mesa para comer junto com o pão. Toda vez que nós comemos o pão, nós temos o costume de molhar no sal. Nesse mês, tem aqueles que acreditam que o costume é, além de molhar no sal, molhar também no mel, ou apenas no mel. A pergunta, por que o mel? Então, apenas de curiosidade, a palavra mel em hebraico se chama dvash. Dvash, composto aqui de 3 letras, Dalet, Bet, Shin, tem uma numerologia de 306. A palavra Av Arachamim, Pai misericordioso, Pai piedoso, tem a mesma numerologia. Pai piedoso, Av Arachamim, parte do que a gente vai estar o tempo todo invocando nas nossas tefilot, nas nossas orações, vamos estar invocando, evocando Deus o tempo todo, Deus misericordioso. El Rahum Vechanun, parte dos tributos que a gente dá para Deus é de Deus misericordioso, piedoso.
Então a gente vai estar evocando, ou seja, quando nós molhamos no mel, não somente estamos adocicando para que tenhamos um ano, no sentido de que as coisas que receberemos de Deus venham de forma doce, eh, mas também estamos como se fosse usando um código de acesso ao Criador, Avaraham, Pai piedoso. Vamos usar o mel como uma ferramenta para despertar piedade em Deus, para que nós, pelos nossos erros do passado, pelos nossos falhas ou andamentos não dentro da lei, possamos agora, nessa mudança de ano, despertar em Deus. Deus tenha piedade de nós, ou de mim, pessoalmente, pessoa física, mas as nossas orações são sempre na primeira pessoa do plural, nunca rezamos apenas por eu mesmo, por mim, rezamos por nós, pela nação, pela família, pelo povo. Esse é o conceito judaico. E mais ainda, na verdade, o Rosh Hashanah não é somente um conceito judaico de ano novo para nós judeus, é um ano novo para a humanidade. A gente já falou isso no nosso primeiro encontro, que é um ano novo para a humanidade, ok? Então, quando a gente fala sobre o poder da oração, quando eu vou expressar minha fala, então o shofar é uma das falas, é uma das falas nossas na oração. Mas temos um conjunto de orações. Apenas para deixar claro também que muitas pessoas perguntam, mas eu não sei rezar, ou mas eu não sei ler hebraico. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma de ser em hebraico ou em português. Se alguém tem o Mahzor, eu vou, lógico, apresentar para vocês o Mahzor, o livro de orações, mas se alguém não tem livro de orações, também pode previamente dar uma estudada, pode ser pela internet, e ver os conceitos ou os significados das nossas orações, e pode, de forma pensada ou eh, redigir por conta própria as suas falas. Os famosos sábios do misticismo, seja ele o Baal Shem Tov ou os seus seguidores, falavam muito disso, de que as intenções que a gente tem nas nossas orações, se não são dentro das palavras que foram padronizadas ao longo dos séculos, a gente pode usar as nossas próprias palavras, e se a pessoa não sabe ler hebraico, ela pode simplesmente falar as letras Aleph, Bet, Gimel, ou seja, é uma forma só de ilustrativa de mostrar, alegórica de mostrar que não tem necessidade se a pessoa vai falar de coração. A nossa palavra em hebraico, tefilá, orações, ela também significa, tefilá, ela é trazida como avodah shebalev, um serviço do coração. Serviço do coração, literalmente. Ou seja, é uma forma onde nós usamos nosso lado emocional, não apenas o racional, entendendo tudo que a gente lê, mas uma entrega emocional para com Deus. Eu trouxe aqui umas palavras interessantes sobre o que os nossos sábios falam sobre o poder da oração, né, ou o propósito da oração, que é rogar a Deus para que introduza mudanças no nosso mundo físico. E é interessante, uma pergunta eu já vou fazer para vocês, uma pergunta que eu vou procurar deixar com vocês ela no ar, mas vou trazer algumas sugestões. A nossa oração ela serve para aperfeiçoar o relacionamento com Deus, com o mundo, unificar os planos espiritual e material. É um significado de ensinamento cabalístico, que as orações devem elevar, penetrar no mundo espiritual. Tem muitas kavanot, muitas intenções, meditações, de modo a fazer com que a bondade de Deus flua para baixo. Ou seja, a gente reza, 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 e esperamos que Deus mande todo, assim, jorre sobre nós todas as coisas boas que a gente quer do mundo, né? Saúde, riqueza, inteligência, tudo que você pode imaginar, né? E assim é uma forma interessante como as pessoas vão interpretar, e os nossos sábios interpretam. Esse é o nosso propósito quando nós rezamos. Ninguém vai rezar porque fala assim, eu quero uma coisa que não tenha valor. Não, as pessoas querem coisas de valor, querem saúde, querem sustento, querem riqueza, querem paz. Todo mundo vai pedir as suas carências. Interessante que o Talmud babilônico, ele fala que a oração é uma daquelas coisas que se colocam nos reinos espirituais mais elevadas. No entanto, muitas pessoas a consideram de forma leviana, ou seja, a gente não tem a mínima noção do poder que tem essas orações. Elas vão e batem longe, elas vão até onde tem que chegar. Mas a gente, às vezes, eu falo por experiência assim, de vivenciar anos de sinagogas, as pessoas na sinagoga às vezes entram, bate papo, dá um beijo no vovô,
se atualiza das fofocas do dia, conversa com um Sim. amigo, e entre um bate-papo e outro, aí faz um pouco da reza, né? Atenção mesmo. Depois tem a hora que a gente sai, que a gente conversa. É, tem os bate-papos, tem os intervalos. É isso que acontece. Muitas vezes as pessoas não percebem a, o momento que existe da oração, o poder que ele pode alcançar. Então, se as pessoas soubessem qual poderosa pode ser essa oração, talvez orariam com mais frequência e com mais concentração. Essa é uma passagem talmúdica muito interessante e faz a gente refletir sobre o quanto é importante a oração. E, logicamente, não falamos somente a oração de estar nas sinagogas. As pessoas podem orar em qualquer lugar. Podem orar na sua casa, podem orar no meio do caminho para o trabalho, podem orar o tempo todo, conversar com Deus. Seja, a gente tem nas nossas tradições de que os nossos patriarcas eram os precursores das orações, onde Abraão, Isaac e Jacó, cada um com uma oração da manhã, uma oração vespertina, outra da noite, cada um deles usou uma expressão. Uma das mais difíceis orações é a da tarde. Assim explicam os nossos sábios. É uma oração curta, mas é a mais difícil. Por quê? Porque ela é no meio do dia. Quando você acorda, tudo bem. Quando você vai dormir, tudo bem. Porque você está antes de começar o dia ou já no final do teu dia. Mas quando você está no meio do dia, ou seja, está no teu ritmo alucinado de trabalho, de estudo, do que for, parar no meio e falar, Deus, pit stop agora, quero falar contigo, aí é que é o difícil. Porque quando é de manhã, você ainda não começou, ainda não aqueceu, você vai lá, faz uma reza, às vezes meio sonolenta, e de noite é a mesma coisa, rápido para ir embora. No meio do dia é que é o difícil parar tudo e ir para rezar. E justo esse trecho, que é de reza de Minha, reza do meio-dia, que é a priori é, relacionado ao patriarca Isaac, Yitzhak, que tem uma representação dentro da Kabbalah de severidade, de gvurá, é usada a palavra lassiach, lassuach basadeh, sirá. Sirá em hebraico é conversa. É, o difícil que as pessoas têm de conversar com Deus, né? E não entrar dentro de um Pink Floyd, dentro de um modelo engessado e vamos fazer assim. Lógico que tem a facilidade de estar dentro de um padrão, ajuda muito a gente entrar num ritmo e entrar em concentração, e tudo isso ajuda, mas tem um poder tremendo quando a gente vai lá dentro do nosso íntimo e expressa com Deus. Então, a oração não se apenas fixar ao modelo tradicional, mas também a qualquer momento que nós temos para conversar com Deus. Isso é o verdadeiro poder que tem. Mas os nossos sábios falam uma coisa interessante. Nesse período que começa o julgamento, de, a princípio, Rosh Hashanah até Yom Kippur, esses 10 dias, a gente já passou por 30 dias de reflexão, de introspecção e buscar se arrepender e corrigir, e a gente vai começar o Rosh Hashanah, todo mundo de branco, bonitinho, querendo estar, olha, ficha limpa. Ok. Então, a gente procura começar o ano com o pé direito. Se der tempo hoje, senão na próxima aula, eu vou falar umas coisas curiosas sobre alimentação também, mas o pé direito que a gente chama de começar não é somente estar com roupa branca e passado pelo mikve, purificado, etc. Tem um processo de como a gente vai começar esse nosso ano. Então, existe uma tradição que muitos sábios faziam isso em períodos não somente do Ano Novo, mas ao longo do ano, várias vezes ao longo do ano, que era chamado o jejum da fala. O jejum da fala, né, o voto do silêncio. O voto do silêncio, vou colocar aqui o poder da fala, o shofar versus o silêncio, né? O shofar com seu estrondo, mais de 100 toques, de 3 tipos diferentes de toques, e o silêncio. O quanto difícil é o silêncio, né? Mas, na verdade, pessoas aí, em muitas religiões, fazem voto de silêncio. Pessoas no Oriente, em muitos lugares, fazem voto do silêncio. Não é uma coisa muito fácil, é, mas o silêncio ele tem um poder tremendo. Primeiro, porque já nos protege de muitos deslizes que poderiam nos atrapalhar para se apresentar perante Deus no julgamento como ficha limpa, porque através da fala a gente suja muito, né? Fofoca, intriga, inveja, xingamentos,
Ou seja, tem muitas coisas que, através da fala, que a gente pode deslizar e sair do eixo, sair do papel de estar se apresentando perante um tribunal bonitinho, né? Porque a gente vai estar, como costumam dizer assim, babando veneno, né? A fala é um perigo. O silêncio é uma ferramenta que ajuda as pessoas a contenção, a esperar, a pensar, contar até 10 antes de falar. Então, o voto do silêncio é algo que é muito comum entre pessoas que querem se elevar espiritualmente. É uma forma de, nesse período, pelo menos nos dias de Rosh Hashanah, não que a pessoa fica muda, ok? Não tem nada a ver com muda, voto do silêncio. Se você está na mesa de comer e fala, por favor, me passa o sal, pode falar, não é que tá, mímica. Não, não é jogo de mímica, voto do silêncio não é jogo de mímica. É um voto de silêncio, não conversar, nada que não tenha a ver. Me passa um copo, me passa água, obrigado, boa noite. Isso tudo pode ser feito. O que não pode é bate-papo. É a coisa que vai gerar, talvez, a oportunidade de deslizes. Esse é o voto do silêncio. Então, isso é uma coisa que era importante da gente falar. Vamos dar mais aqui um passinho. A gente, nas orações que a gente tem várias orações. Eu coloquei a música no início, talvez até coloque de novo. Eh, Vamos ver como é que estamos com o tempo. Tá bom, vai ter tempo sim, no máximo eu coloco depois. Vou botar duas músicas para vocês, se der, senão a primeira, quem chegou no início, ainda deu para ouvir, a segunda eu vou colocar daqui a pouquinho, sobre uma das orações. Eu vou trazer para vocês uma das orações importantes que fazemos ela em Rosh Hashanah e no Yom Kippur, é onde ela é chamada o Netanetokef. Não vou entrar agora no mérito da história, quando essa oração foi escrita, lá no século XI, lá na Europa cristã, numa aldeia onde tem história de bispo que chama o rabino, e o rabino vai, não vai, e aí é maltratado e acaba sendo, bom, na Idade Média, os judeus serem maltratados pela igreja não era novidade, era um modelo difícil da vida judaica, e tem lá um caso de um bispo, e aí mandam castigar o rabino perde os braços, perde as pernas, ele está lá todo sem nada, sem braços, sem pernas, e aí na última oração que ele faz, ele pede para levarem ele ali na frente do livro da Torá, e ele faz essa oração e morre logo depois dela. E vem em sonho para um dos seus alunos, e ele revela novamente aquela oração que ele fez naquela noite, naquela oração antes dele morrer, e foi introduzida essa oração no nosso tradicional ritual do mundo Ashkenazi, especificamente. O mundo sefaradi não tem essa tradição, e se introduziu essa reza. O que tem essa reza de especial? Ela se chama o Netanetokef, mas para entender o que é o Netanetokef, tem que entender um trecho do Talmud, que vem lá atrás, um trecho do Talmud lá do século IV, V, que foi organizado, onde o Talmud jerusalemita diz a seguinte coisa, um sábio do Talmud jerusalemita fala, Amar Abelazar, Shlosha Dvarim mevatlim et gzeirat hakashah. O Rabbi Elazar dizia, três coisas anulam um decreto severo. O que são essas três coisas? Veiluem, tefilá, tzedakah, utshuvah. A oração, a tefilá, a tzedakah, a caridade ou justiça social, como pode ser traduzido, e a tshuvah, o arrependimento. Essas três coisas, elas mudam um decreto duro, um decreto severo. Ou seja, se sobre nós vem um decreto, então podemos utilizar essas três ações, onde tem oração, caridade e arrependimento, e podemos mudar o destino. Aqui tem uma pergunta que é filosófica, não é para agora, realmente é para vocês levarem para casa e estudar, né? Dever de casa, filosofia. Se Deus criou o mundo e sabe tudo o que acontece, e sabe o que a gente vai fazer de certo e de errado, e existe um determinismo, ou não, como funciona isso? Deus, por acaso, vai mudar sua opinião se eu pedir? Se ele já fez um plano para mim, alguns vão dizer que é karma, determinismo, outros vão dizer que tem mudanças de opções de escolhas. Como funciona isso? Eu vou influenciar em Deus? Olha, meio que corromper Deus, eu vou falar alguma coisa para ele mudar o meu destino, que estou predestinado a alguma coisa? É um dilema bem sério na filosofia judaica. Durante séculos e séculos, nossos sábios estudam um trecho que lemos na Torá 2 semanas atrás,
sobre as opções de fazer o bem ou o mal. Deus não sabe quais são meus planos? Deus não me colocou nesse mundo com um propósito? Ele não sabe que eu tenho a minha formação e os meus desejos, e as minhas características e as minhas vontades? Ele não sabe o que eu vou fazer de certo e de errado? Então, como ele me coloca nesse mundo e fala assim, agora você tem que se arrepender? Ele não me colocou com esse propósito? Então, é um desafio muito grande. Se Deus já predestinou que eu vou ter um ano X, como eu posso querer mudar? Ele já mandou um decreto. Como eu vou ter essa arrogância de mudar o que Deus determinou? Então, aqui vem uma coisa muito interessante, é, que é uma experiência bacana que eu aprendi, que quando nós fazemos nossas orações, tem um ritual muito interessante na grande oração. Nós damos 3 passos para frente, 3 passos para trás, né, e começamos a oração. 3 passos para trás, 3 passos para frente e começamos a oração. Perguntam para que precisava dar 3 passos, o que é escola de samba, rodinha, aprender passinho de dança, o que Deus precisa que a gente dance perante Ele, dar 3 passos para frente, 3 passos para trás, o que é isso? Então, uma vez eu ouvi uma explicação bem interessante e quero compartilhar com vocês. E depois eu entendi que, na verdade, não é só com relação aos 3 passos, mas em geral. Quando você dá 3 passos para trás, você é uma pessoa, né? Acabou, você foi lá, rezou, foi para frente, fez a tua reza. Quando você acabou a reza, dá 3 passos para trás e depois 3 passos para frente novamente. Esse ritual é quando você se move, você já não é mais a mesma pessoa. Você, quando começou a reza, você era uma, quando você terminou a reza, você já é outra pessoa. A ideia que está por trás é que quando nós fazemos a reza e terminamos a nossa reza, depois desse momento que eu me conectei com o Criador, depois desse momento que eu entrei em conexão com o Divino, quando eu acabo essa reza, eu já não sou a mesma pessoa. Eu já não sou mesmo eu antes da reza. Ou seja, se tem um decreto para a minha pessoa, e a minha pessoa era dentro da minha realidade agora, na hora que eu entrei num estágio de reza, quando eu saí dele, eu já não sou a mesma pessoa. Então aquele destino já mudou. Por si só, aquele destino era para aquela pessoa. Você saiu da reza, outra pessoa. Você entrou em outra realidade. Você já trocou de realidade, podemos chamar. Não de corpo, nem de físico, mas você já é outra pessoa, de consciência. Então, aquele destino estava sendo tratado para aquela pessoa que estava lá antes da reza. Depois da reza, você é outra pessoa. Essa é a ideia da oração mudar o decreto, né? A oração tem um poder de você deixar de ser a pessoa que você era e agora você é uma outra pessoa. Ok? Essa é uma parte interessante. E esse trecho, o Rabino, que faz a oração no século XI, que depois foi trazida para os nossos livros de orações, acrescentou a segunda parte, que inclui essa parte aqui, eu vou ler para vocês em hebraico, trouxe a primeira parte, que é uma parte que é bem forte, bem forte. Eu vou primeiro ler para vocês e depois eu vou trazer ela cantada é, por um dos cantores famosos aqui em Israel, para vocês conhecerem um pouco do que a gente chama de Hazanut. Hazanut é o canto, nosso canto da oração. O Netanya Tokev fala assim, relatemos o poder da santidade nesse dia, que ele é terrível e assustador. Nele será exaltado o teu reino, o teu trono será firmado com bondade, e senta-te nela em verdade. É certo que tu és aquele que julga, prova, sabe e testemunha, que escreves e selas, contas e fazes cálculos, que lembras tudo que foi esquecido. Tu abrirás o livro da crônica, que será lido e nele estará a sentença de cada um. Soará nele o grande chofar e ouvir-se-á o som de um silêncio muito fino. Os anjos apressarão-se, apressar-se-ão e serão tomados por um tremor e pelo terror e dirão: Eis que este é o dia do julgamento, em que será passado em revista o exército celestial para julgamento, porque nem mesmo eles podem escapar dos teus olhos no julgamento. Ou seja, todos nós, seres humanos e todas as criaturas divinas, incluindo também anjos e mineral, vegetal, animal, tudo que vocês imaginam, toda a criação divina vai passar em revista perante o julgamento. Todos vão prestar contas perante Deus e ninguém escapa dos olhos. Então, tudo é lembrado,
tudo é testemunhado, tudo está escrito, tudo, tudo. E aí a continuação, em hebraico, diz o seguinte: Berosh Hashanah ikatevum beyom tzom kippur ichatem. No Rosh Hashanah vai ser inscrito e no Yom Kippur vai ser selado, carimbado. E vai ser selado e carimbado o quê? E aí começa uma série de frases. Kama yavrun, kama yebarun. Quantos vão passar e quantos vão ser criados, quantos vão viver, quantos vão morrer, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai morrer no extremo, não no extremo, na água ou no fogo, na espada ou por uns animais, ou de fome, ou de sede, ou por um terremoto, ou por uma epidemia, ou por um asfixiamento, ou por apedrejamento, todos os tipos de sofrimentos, quem vai viver e quem vai morrer, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre. Tudo isso, ele vai estar terminando a oração como se fosse as opções que temos para esse novo ano. E termina dizendo que tudo isso pode acontecer, mas o tchuvá, o tefilá, o tzedakah, o nosso arrependimento, a nossa oração e a nossa tzedakah, a nossa caridade, maverim medru agzerá. Elas podem mudar o decreto, ou seja, está nas nossas mãos. Nós vamos ser avaliados, vão olhar tudo que a gente fez, tudo, mas temos nas nossas mãos, nesse momento, nesse mês de julgamento, que a balança está lá sendo ajeitada, agora entramos no mês vamos entrar daqui a pouco no mês de Libra, onde vai ser colocado tudo na balança, então tudo vai ser colocado na balança, e a gente precisa preparar para que na nossa balança as coisas sejam tendidas para o lado bom, e não só na nossa, minha em particular, mas do mundo inteiro, ou seja, todos nós enxergamos o mundo como se ele estivesse agora num grande empate. A balança está lá no meio a meio e, de acordo com a minha ação, eu posso fazer com que a tendência do peso ir para o lado positivo. É muito interessante porque essas três coisas, tchuvá, tefilá, tzedakah, o arrependimento, a caridade, a oração, elas têm uma referência muito bacana. Quando a gente fala de tchuvá, arrependimento, os nossos sábios falam que o arrependimento, Maimônides escreve, o arrependimento ele é quando você toma consciência do erro e você não erra novamente. Agora, como você demonstra que você está atrás do arrependimento? Então, muitas vezes as pessoas fazem jejum. O jejum vai ser uma ferramenta para despertar nas pessoas que ele está errado, né? Não basta ele tomar consciência, ele tem que sentir. Então, o jejum, o ta'anit, vem despertar na pessoa o conceito de arrependimento. Então, a palavra em hebraico jejum é tzom, tzom. E a oração, as nossas rezas, elas são de acordo com a nossa voz, a nossa expressão, igual o shofar. Está escrito quando Deus vai se revelar ao povo de Israel no Monte Sinai, Kol shofar olech vechazek. A voz do shofar, que a gente vai ter que tocar no Rosh Hashanah 100 toques, a nossa voz expressada pelo shofar, ou das nossas falas, das nossas orações, essa nossa voz representa a oração. E a nossa caridade, ela é representada pelo dinheiro, né? O mamon é o dinheiro que tem valor monetário para ajudar o próximo, ajudar as pessoas que estão carentes. É curioso, novamente, eu gosto muito de mexer com numerologia. Na numerologia, a palavra tzom tem um número de 136. Tzadik vale 90, o mem vale 40, aqui vale o vav 6, 136. A palavra kol, voz, também tem o mesmo valor de 136. O kuf vale 100, o lamed vale 30, o vav vai valer 6, 136 novamente. A palavra mamon, dinheiro, mesma coisa. Mem vale 40,
40, 40, 80, mais aqui o Nun que vale 50, 130 com o Vav 6, 136. Muito interessante que cada um desses daqui, 136, na somatória vai dar 408. Nos Salmos, quando Deus criou o homem, e o homem vai louvar e agradecer a criação pelo Shabat, é o salmo que a gente canta todo sábado, Mizmor Shir Yom HaShabbat, quando o homem vai agradecer a Deus pela criação, é falado a seguinte frase do salmo: Ishbar lo yeda, ursi lo yavin zot. O homem de instinto irracional, bar é que não pensa, né? Então, o homem que não pensa, irracional, ele não sabe. E o tolo não compreende isto. Em hebraico, olha que interessante. A palavra isto, zot, tem o valor de 408. E a palavra irracional, bar, 272. Ou seja, se você só tem 2 dos 3 pés aqui, você não consegue chegar a compreender o que precisa ser compreendido. Ou seja, com apenas 2, você é um tolo ou um irracional. Você, para encontrar o equilíbrio e chegar a entender o que Deus quer de você, tem que usar as 3 ferramentas: o jejum, a voz e o dinheiro. Muitas vezes as pessoas falam assim: não, vou me dedicar só a uma coisa, e cada um dedica uma parte e faz como se fosse um quebra-cabeça. Não, não. Todos nós temos que nos dedicar ao tripé, sendo que talvez você vai ter um triângulo, como os triângulos são, né? De ângulos diferentes, então pode ser que o tsom vai ser mais forte para um, a voz menos forte para outra, a mamone mais forte. Cada um vai encontrar onde ele vai investir mais, como se fosse um cesto de investimentos, imaginem. Né? Então você não precisa ser 30, 30, 30, né? Ou 33, 33, 33. Você pode colocar 40 aqui, pode colocar 20 aqui, outros 40 lá, você pode botar 50 aqui, 25 aqui, 25 aqui. Ou seja, o investimento que cada um vai fazer de acordo com o seu potencial, o quanto ele sabe, o quanto ele se dedica para montar o seu triângulo. E só assim ele vai compreender o que é o louvar a Deus. Esse é o que esse salmo vem dizer para a gente. Eu queria mostrar para vocês a música, então eu vou mostrar primeiro, interromper essa partilha daqui e vou compartilhar a música. Não é da nossa Bárbara Streisand, mas a outra música. Ok. Um pouquinho por início para vocês verem. Essa música é o Netane Tokef. Logicamente que nas nossas orações não se tem instrumentos musicais, né? É, não é possível escutar. Não Não está consigo escutar. ouvindo? Não, eu também não. Não está escutando? Espera aí. Deixa eu ver. Vamos ver se vai funcionar aqui. Por que não está funcionando o som? A mim vocês escutam? Sim. Sim. A ele eu estou escutando. E agora, está ouvindo? Não. Ainda não. Eu também não. Também não? Não. Deixa eu ver. E agora, vamos ver? Ainda não. Também não? Bom, então deixa. Então vai ficar sem a música, nenhum problema. Nenhum problema, a gente... Se você puder, deixa o Eu vou deixar endereço no. o link, lógico, vou botar no grupo, e aí vocês vão poder ouvir essa música de forma plena, sem problema. Ok, Tá então Obrigada. ótimo. Põe aí. Tá, muito obrigada. vamos Vou dar voltar da- então para compartilhar então nossa continuação do texto.
achei que ia conseguir botar musiquinha, não conseguia. E se eu cantar vai ser uma desafinação total, então melhor não. Muito bem, vamos continuar. Então, esse trecho da oração, ela é uma das orações mais fortes do ponto de vista emocional, uma vez que a história em si, ela é uma história emocional de como foi escrita essa oração, mas também a sua palavra, as suas palavras da oração, ela acaba sendo uma oração com mensagem muito poderosa. Do quanto que o nosso destino realmente pode entrar em mudanças, ou seja, tudo que foi planejado, tudo que estava organizado, pode mudar de um dia para o outro, né? Então, é uma parte importante. Ok, vamos então para o que a gente falou, o livro das orações, o que a gente chama em hebraico Mahzor, ok? O Mahzor, ele a palavra em si é uma coisa que dá ciclo. Mahzor vem de uma palavra hebraica que faz a parte do ciclo. Hazará. Hazará é estar de volta. Mahzor é algo que está indo e vindo de forma cíclica. Ou seja, falamos das festas, as festas cíclicas. Então, temos as festas de peregrinação e temos as festas do Ano Novo, né, as festas de Yom Kippur, as festas que todos os anos a gente vai estar lembrando elas. Então, a produção desse livro, Mahzor, de acordo com comunidades diferentes, ao longo dos séculos, foram mudando algumas coisas com relação a que músicas incrementar. Existe um padrão de orações que vão entrar, Shema Israel, ou a grande oração, salmos, louvores, um monte de o que a gente chama piyutim, são poemas litúrgicos que foram sendo criados de acordo com as gerações, para o espírito do momento que a comunidade estava vivendo e foi introduzido dentro do livro de rezas. E hoje temos esse livro de rezas já padronizado há alguns séculos e pode ter pequenas diferenças entre Ashkenazim, Sefaradim, orientais de outras comunidades, do Iêmen, da Pérsia, da Babilônia, os judeus do Egito. Podem ter pequenas diferenças, assim como vai ter diferença entre judeus da Rússia, judeus da Alemanha ou judeus de Portugal, Espanha, vão ter pequenas diferenças. Então, isso não é problema. Mas uma curiosidade que eu queria trazer para vocês é que existe na história do povo que nesses momentos de decreto do ano, né, o julgamento do ano, é tão temível que as pessoas vão às sinagogas e enchem. A gente vê na prática pessoas de comunidades que durante o ano não vão para a sinagoga, mas chega nos dias das grandes festas, Rosh Hashanah e Yom Kippur, todo mundo vai, ou a maioria vai, e quer estar presente, e aluga cadeira, e quer ouvir o shofar, ou seja, existe uma comoção para esses grandes dias de festas, para ouvir essas grandes orações. E se investia muito em Hazanim, em grandes cantores para essas festas. Era um processo de comunidades se organizarem de formas plenas. Tem uma famosa história racídica e contava que o rabino de uma aldeiazinha lá na Europa Oriental não tinha ninguém para tocar o shofar. E aí ele manda anunciar, olha, faz propaganda aí, põe no Google, uma propaganda aí, busca um tocador de shofar. E aí se apresentou alguns tocadores de shofar lá para o rabino. E aí o rabino fez uma entrevista, né, com cada um dos tocadores de shofar. Olha, por que eu posso por que eu vou querer te contratar? Me dá uma apresentação. Por que eu quero te contratar? Dá uma apresentação tua. E aí ele fala, não, porque quando eu toco o shofar é um som bonito e eu tenho todas as intenções na mente, tudo que eu vou pensar de coisas boas para a comunidade. Então, deu lá a sua explicação, o rabino falou, legal, next, próximo. E aí veio o próximo e também, não,
minhas intenções, minhas orações do fundo do coração e de pureza da alma. Falou, e o rabino, ok, legal, beleza, próximo candidato. Aí veio um e falou, olha, rabino, eu vim tocar shofar porque assim, eu não tenho trabalho e eu soube que vocês estão pagando aí para tocar shofar, eu sei tocar shofar, então eu vim aqui para poder ganhar dinheiro, porque eu estou precisando de dinheiro. Então, para isso eu vim. E aí o rabino falou, ok, você é o escolhido. Ou seja, alguém que veio tocar com a pureza do coração dele. Ele veio de forma honesta. Eu vim aqui porque eu precisava ganhar dinheiro. Isso tem que fazer? É isso que eu vou fazer. Ou seja, o toque do shofar é algo que tem que vir do interior, do lado fundo, do quisque, né, do interior do coração. As pessoas têm que se dedicar. Então, a oração também é alguma coisa que vem do interior. Eh, e aqui tem uma história curiosa de uma edição de um livro que foi refeito agora há poucos anos atrás, uma segunda edição, de um Mahzor, que ele foi escrito em pleno campo de concentração, campo de trabalho. Aqui a história, olha, é um cantor húngaro, Naftali Stern, que ele, durante... Opa, vamos voltar. Durante o período que ele estava no Holocausto, preso num campo de concentração, esse cantor húngaro Naftali Stern, ele conseguiu juntar pedaços de papel arrancado de sacos de cimento do campo de trabalho e ele, na parte do papel, ele foi escondido, né, fazendo o trabalho de reescrever nas condições mais difíceis, com a memória que ele tinha, reescrever as orações todas, para que no Rosh Hashanah pudessem ter pelo menos um livro de reza, para as pessoas comemorarem lá e rezarem nesse dia de Rosh Hashanah do ano que ele estava lá dentro do campo de trabalhos forçados. O que eu mostro aqui é assim, o desafio de que uma pessoa que vem de uma tradição querendo fazer o seu ano valer, né, vingar o seu ano novo. O ciclo do ano vai começar e eu vou ficar sem fazer nada? Aqui estou preso, então não vou fazer nada? O que eu posso fazer? Então se organizou, foi lá, produziu o seu Mahzor, mas não é o único. Tem outros casos. Moshe Weinterter, ele também, num outro campo, no sudeste da Polônia, ele também vai chegar ao Rosh Hashanah, estou preso no campo, o que fazer? Então, eles eram jovenzinhos, eles então traficaram, não me pergunta como, mas pagaram de todos os tipos de formas com tráfico para os poloneses fora do campo, corruptos, com os soldados corruptos para que trouxessem chifre até conseguir um chifre de um animal kasher para preparar um shofar e fazer isso às escondidas, com as fábricas, muitos desses campos de trabalhadores eles trabalhavam em vários tipos de trabalhos com ferramentas, produziram o shofar e assim tocaram o shofar dentro desse campo de trabalhos forçados. Então depois foi escrito um livro sobre a grandeza e a bravura, né? Hod ve'gvura, quer dizer, a majestuosidade e a bravura de personagens que viveram dentro de situações como essas, de gueto, de campos de concentração, e com todas essas realidades, não deixaram o seu momento de reza, o seu momento de conexão com o Criador. Só que a oração não é apenas uma das ferramentas. A gente falou que existem outras ferramentas. O Talmud babilônico afirma que a Tzedakah é igual a todos os demais mandamentos. Lembra que a gente falou o Teshuvah, o Tefilá, o Tzedakah. O arrependimento, a oração e a caridade, elas mudam o decreto. Então, se o poder da minha oração eu posso mudar o decreto, seja o meu, o próximo, de todos. E, logicamente, quando a oração é conjunta, quando a oração é em grupos grandes, em congregações grandes, mais poder tem. Agora, a Tzedakah, vem os nossos sábios do Talmud e falam que elas têm
um poder maior do que todos os sacrifícios. O Talmud Yerushalmi, o jerusalemita, ele ainda corrobora e fala: a tzedakah e atos de bondade são equivalentes a todos os mandamentos da Torá, ou seja, ele coloca na balança tudo que você faz de bom da Torá e coloca a tzedakah. Do outro lado, está no mesmo peso, né? Trazem literaturas do Midrash, Cântico dos Cânticos, e vai ensinar que se apenas as pessoas que viveram na geração do dilúvio e as pessoas de Sodoma tivessem feito tzedakah, eles não teriam sido mortos, não iam perecer. Ou seja, pelo fato dessas gerações de Noé, Sodoma e Gomorra, o fato deles não cuidarem da sociedade, de fazer justiça social, de não dar caridade para eles, foi o motivo deles terem sido atacados, perecidos, mortos. O Midrash ensina que esse ensinamento é a existência do mundo e é baseado na prática da caridade. Assim diz um dos sábios, falando do profeta Elial, que diz: grande é tzedakah, porque desde o dia em que o mundo foi criado até o dia de hoje, o mundo se equilibra sobre tzedakah. Ou seja, imaginem vocês, se vocês visualizarem o planeta Terra, ou podem pegar o sistema solar todo, ou podem pegar todos os sistemas que existem das estrelas, galáxias, etc., coloca tudo, o que segura isso tudo nessa harmonia são pilares de tzedakah. Pilares de tzedakah estão sustentando esse mundo para rodar do jeito que tem que rodar, para ficar do lugar que tem que ficar, para não entrar em parafuso. É o poder da tzedakah que mantém todo esse mundo de pé. Isso é o que fala o Midrash, uma passagem muito interessante. E o Talmud babilônico, ele vai dizer que a caridade ela é tão poderosa que ela pode reverter o decreto celestial da morte. A gente falou. O tshuvah, o tefilá, o tzedakah, ma'averim, metrô, agzerá. Nossa oração, o arrependimento e a tzedakah mudam o mau decreto, mas mudam até um decreto da morte, ou pode prolongar a vida de uma pessoa. E tem passagens interessantes no Talmud que falam sobre isso. O Rabi Yehuda costumava dizer, numa passagem do Talmud, 10 coisas fortes foram criadas no mundo. A pedra é dura, mas o ferro a corta. O ferro é duro, mas o fogo o amolece. O fogo é duro, mas a água o apaga. A água é forte, mas as nuvens a carregam. As nuvens são fortes, mas o vento as dispersa. O vento é forte, mas o corpo o suporta. O corpo é forte, mas o medo o esmaga. O medo é forte, mas o vinho o expulsa. O vinho é forte, mas o sono o dissipa. A morte é a mais forte de todas, e a caridade salva da morte. Pois está escrito: tzedakah livra da morte. Assim diz Provérbios do rei Salomão: a tzedakah salva a pessoa da morte. Histórias diversas têm sobre isso. A gente pode concluir uma regra com relação a tzedakah, o segundo dos pilares. A gente falou de teshuvah e tzedakah. Esse segundo dos pilares que nessa passagem talmúdica, que é a coisa mais poderosa na Terra, mais poderosa mesmo que a morte, é a tzedakah. Se a caridade é mais forte do que a morte, então ela é certamente forte bastante para anular os decretos celestiais negativos. Ou seja, dentro desse nosso momento de julgamento, e todos nós, o mundo inteiro está em julgamento ou em processo de ser julgado perante Deus. A energia que paira esse mês é a energia da Libra, o mundo vai ser todo julgado, então a nossa maior ferramenta para ajudar a reverter um mau decreto, reverter um decreto de morte, é atuar com caridade. Caridade não é simplesmente abrir, trazer uma caixinha de um cofrinho, um porquinho, um cofrinho e colocar moedinhas. Caridade é justiça social, cada um avaliar o seu patrimônio, o seu ganho, e ele vai fazer o seu dízimo
pelo seu ganho do mês, do ano, como ele quiser calcular, e ele vai distribuir isso da melhor maneira possível aonde encontram as carências. Se é em crianças, se é em idosos, se é em pobres, se é em falta de profissionais, aonde for necessário destinar o teu dízimo, né? Esse é a tzedakah. A tzedakah está ligada em especial ao dízimo. Logicamente que você pode dar caridade para pessoas que você se comove. Eu tenho um hospital que eu quero ajudar, eu tenho um lar de crianças, ou um lar de velhos, ou lugares para deficientes, tem muitos lugares para ajudar. Ok, pode ajudar todos, mas encontrando um equilíbrio de que toda a tua ajuda seja pelo menos o dízimo, né? Tem gente que faz até 2 vezes o dízimo dentro da lei, ou seja, se se tratar, né, de achar um matemático que ajude no cálculo do teu ano de produção. Você é um empresário, um advogado, você é um autônomo, você calcula quanto é o teu ganho ao longo do ano e você faz o teu dízimo e fala, esse dízimo eu vou dedicar para a causa A, B ou C. Logicamente, se puder dispersar em várias fontes, é legal, porque você pode ver que tua ajuda vai servir para muitos segmentos, vai servir para segmentos de educação, para segmentos de saúde, para segmentos de estudo, segmentos de ritos religiosos, profissionais, ou seja, trabalhar nesse conceito de fazer o equilíbrio, né? E com a tzedakah, mudar o decreto, trazer um decreto melhor, né? As formas de tzedakah, o Maimônides traz isso bem claro para a gente. É um tema que pode ser prolongado, mas também dá para fazer bem resumido. A gente tem um tempinho já contado, mas rapidamente para entender a lógica do Maimônides. Mas Maimônides é extremamente racional. Ele explica que os níveis de caridade são divididos em 8. E na visão dele é que a pessoa, no nível mais alto, que vai dar uma caridade, o nível mais alto acima do qual não existe outro é apoiar um irmão com um presente ou um empréstimo, ou fazer uma sociedade com ele, ou encontrar um emprego para ele a fim de fortalecer sua mão, até que não precise mais depender de outros. Eu coloquei entre parênteses, dar a vara para pescar. Pode ser dar a vara para pescar, pode ser pagar para a pessoa um curso de digitação, de leitura hoje em dia com computadores, né? Então tem que ser um curso de programação de computador, oferecer um curso inicial. Na minha época lá atrás era um curso de digitar, né? De datilografar, coisa do tipo. Você ensina um curso que vai dar para a pessoa uma ferramenta para trabalhar, para ser uma secretária, para ele fazer um cursinho, você dá para ele um cursinho para ele prestar um vestibular, você vai dar para ele a ferramenta adequada para ele buscar a sua autossustentabilidade. Esse é o princípio que vai estar nessa ideia do mais alto nível da caridade. Ou seja, eu vou impedir que a pessoa saia rolando morro abaixo dentro do status de carente. Eu vou dar para ele pernas e um direcionamento para ele ter onde alcançar e ser um autônomo. Essa é a parte mais alta da tzedakah, ok? Normalmente muitas vezes de forma oculta isso é feito, ou seja, pessoas são generosas, mas ocultados, né? Não dão as caras. Às vezes pode até falar empresa, tal, mas nunca sabe se é o dono ou é um conjunto de pessoas que trabalham lá, mas é uma forma que se diz também que a pessoa que dá a tzedakah, se ela dá sem mostrar a cara, ele também está ganhando méritos aqui para não surgir a arrogância, o orgulho sobre as pessoas, né? Então, quando ele faz isso às escondidas, ou sem dar nomes, ou tudo de forma discreta, isso ganha um patamar maior ainda na mitzvah, de quem dá e de quem recebe.
Logicamente que o outro nível mais baixo, o segundo nível, vamos descendo de níveis, é um nível aquele que dá caridade aos pobres sem saber para quem está dando e o receptor não sabe quem está recebendo. Ou seja, eu estou dando para uma instituição lá, um Teletron da vida, e a pessoa lá está fazendo e ela não sabe quem está recebendo, ou ela pode até talvez saber que é ajuda lá de um profissional que está chamando, mas outros doadores estão fazendo a doação. Ou seja, é como se fosse um fundo anônimo, né? A gente manda lá para o Teleton, mas a gente nunca sabe quem são as crianças e as crianças nem sabem quem está ligando pelo telefone para fazer as doações. Então, esse é um fundo anônimo que já existia também no templo, na época do primeiro e do segundo templo, já existia esse modelo também de ajuda oculta, podemos chamar dessa forma, ok? Existe um terceiro nível, que é quando alguém sabe para quem está dando, mas quem está recebendo não sabe quem é o benfeitor, né? Os sábios falam que isso daqui é uma coisa, não é muito agradável, mas está dentro de um terceiro nível, né? Ele não quer envergonhar o pobre, então ele vai lá e coloca no endereço dele lá uma cartinha com umas moedas, com dinheiro, um envelope com dinheiro, e assim, né, ele ajuda a pessoa que está lá. A pessoa não sabe quem é o cara, mas toda vez chega lá na porta dele, chega lá um dinheiro que faz a diferença. Tem um outro nível abaixo, que é quando a pessoa sabe para quem está dando, né? E o pobre conhece quem é o benfeitor. E isso está um nível mais baixo aqui, está num quarto nível, e não é uma coisa muito agradável, uma vez que você precisa olhar o cara no olho e saber que ele está te ajudando, e aí você fica com uma dívida de moral, de gratidão. Então você vai talvez tentar fazer um monte de coisa para ajudar ele, mesmo que você não possa, capacidade, vai tentar fazer, puxar saco, etc, etc. Muda. Então é muito complicado na visão do Maimônides esses níveis que eles se encontram. E os níveis vão descendo. Tem nível que é baixo, aquele que dá diretamente na mão do pobre, antes que o pobre peça, né? O pobre nem pediu, vai lá, toma, vai comprar uma comida, vai comprar um chinelo, né? Ou seja, tem um nível mais baixo ainda, que é quando você dá, quando o pobre está lá pedindo, o pobre está lá, por favor, me dá, aí você vai lá e dá. Agora, tem pior, né? Que você dá de maneira inadequada. E mesmo assim você alegra o pobre, quer dizer, você não está, oh, putz, que droga, tem que dar, não sobrou muito aqui, tem que dar, o cara está meio assim, querendo não dar, mas dá, né? E ainda assim ele alegra com um sorriso. Ou seja, tem aqueles que vão no mau nível, na má vontade total, ou seja, está no baixo nível, ele vai lá e dá, nem queria dar, e está dando. Ou seja, a divisão desses 8 níveis é para ensinar que a gente tem todas as formas de ajudar as pessoas, todos nós. Se a gente consegue procurar fazer o mais discreto possível, fazer o mais respeitoso para com a pessoa carente, por mais que hoje em dia é muito mais instituições envolvidas que escondem, meio que bloqueiam todas essas relações diretas, mas, de qualquer forma, é o cuidado, porque a justiça social é de que o dinheiro não é da pessoa rica. O dízimo, a pessoa que é um empresário bem-sucedido, que tem riquezas, ele só tem riquezas de 90%. 10% não é dele. Ele recebe como um depósito de administração. Administra o bem dos outros e aprende a distribuir. Se ele aprender a distribuir bem, então o seu banco vai receber mais e mais dinheiro. E aí o dízimo vai se tornando maior, maior, maior. E aí ele pode distribuir mais e mais e mais. Mas, se o empresário não sabe distribuir bem os seus 10%, e os 10% se dispersam em um monte de coisas, e caiu na água, e derramou ali, e foi para besteiras, e no final das contas não foi bem produzido o seu investimento com os 10%,
Então, o investimento daqueles 90% que ele ganhou enfraqueceu. Significa que ele vai receber agora menos. Ele vai receber 80%, vai receber 70%. A tzedakah diminui, diminui, diminui. Ou seja, a pessoa se vê muitas vezes assim, eu dou tzedakah e estou perdendo dinheiro. Então, tua tzedakah está errada, né? Porque a regra é que quem dá tzedakah enriquece. É uma regra sagrada. Dar tzedakah, dar o dízimo, enriquece. É um segredo na Kabbalah. Um dia a gente pode, quem quiser, pergunta no particular, ou a gente fala sobre isso numa outra oportunidade. Então, pessoal, hoje foi um pouquinho sobre oração e caridade, sobre o poder que tem das nossas orações. Trouxemos uma, vou botar a música para vocês no WhatsApp, a música que eu colocar, e, logicamente, todos vocês que tiverem oportunidades, qualquer clique no Google, orações de Rosh Hashanah, tem dezenas de músicas de Hazanim, é sempre bom conhecer, estudar, ouvir, para se chegar no dia de Rosh Hashanah não ficar perdido com as músicas que se encontram na nossa reza, ok? Na próxima aula vamos falar um pouco sobre comida, afinal de contas, Rosh Hashanah tem comida, sabia? Então a gente vai falar sobre as comidas de Rosh Hashanah e mais alguns costumes, ok? Então vamos deixar aqui. Tem alguma pergunta, alguma coisa antes da gente terminar a gravação? Podem perguntar também pelo WhatsApp, o canal está sempre aberto, e em breve, espero 2 dias, está no canal do YouTube a gravação dessa aula, a ONG Lilmod em português, faz parte de uma instituição chamada Torah Mitzion, ensina a Torá pelo mundo afora. Então, a gente está com esse projeto esse ano em português, tem em vários idiomas, então vai estar gravado no site para vocês lá no canal do YouTube, tá bom? Então, para vocês, uma boa noite, uma boa semana, que tenhamos aí preparativos para mudanças de ano, que comecem já a entrar na última reta, né? Temos 2 Shabbatot antes do Rosh Hashanah, então estamos já chegando em 50% do tempo para estar prontos para o julgamento. Ok? Nos veremos semana que vem. Muito Shavuot obrigado. Tov. Sebastião. Tchau. Shavuot Tchau, Tov, Shabbat então. Tov. Tchau, então. Tchau. Obrigado. Shavuot Tov. Obrigado, Shabbat Tov.